Oi gatonas e gatões, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamiri Cinti e hoje eu venho finalmente com os meus favoritos de janeiro e de fevereiro. Eu não gravei o de dezembro porque eu sou uma pessoa muito esquecida, sabe? Eu não fico prestando atenção nos produtos que eu ando preferindo usar, até porque eu vou catando o que eu vejo pela frente, nem presto atenção. Eu não vou por ordem, eu vou catar o que tiver aqui na minha sacolinha, entendeu? Porque eu coloquei na sacolinha porque as maquiagens não saem caindo pra todo lado. E eu vou começar com a minha paletinha da Max Love de corretivos. Essa é na cor 1. Olha só que bonitinha que ela é, vocês já devem ter visto ela várias vezes. Eu tô meio bronzeada do sol, eu não tomei sol, mas esse calor me fez eu me bronzear. Então eu tô utilizando os tons mais escurinhos pra poder fazer minha pele. E esses dois aqui pra fazer aquela mistura pra não ficar muito claro, muito extremo, pra não ficar muito estranho, entendeu? Já que eu tô um pouquinho mais morena. Eu gosto muito porque esse corretivo em mim, ele não craquela. Ele fica sequinho, eu gosto muito. Ele é pastoso de fato, mas ele não é aquela coisa tão cebosa, digamos, sabe? Aquela coisa muito gordurosa. Então é por isso que eu venho gostando muito dele. E tá na minha necessaire até e eu levo pra onde eu vou. Outro produto que eu não venho usando assim tanto agora, né? Mas quando eu queria me produzir um pouco mais, sem ser demais, mas eu queria, né? Eu queria deixar minha sobrancelha mais iluminada, principalmente a sobrancelha, né? Só que eu tava correndo do pigmento que vocês me veem usando forever, que é o 107 Dourada Pérola, porque eu meio que enjoei. E eu fui querendo seguir meio que essa coisa desse iluminador aqui mais champanhe, que foi a paletinha da Catarina Hill. Essa é a nova, né? O novo modelo deles, que tem uns tons mais neutros que eles substituíram, né? E o que eu uso principalmente da nova paleta é o terceiro e o quinto tom. São esses daqui, ó. Esses dois daqui, que eles são bem perolados. E a mistura desses dois na sobrancelha, olha, ele é bem bonito mesmo. A mistura desses dois na sobrancelha fica uma coisa assim de louco. E se você quiser fazer essas misturinhas pra ter um iluminador super reflex na sua pele, né, pra ficar mais iluminado ainda que esse, aquela coisa bem estourada, bem gringa mesmo, você pode usar esses também que fica do babado. Muito raramente eu uso assim, né, até porque as sombras são pequenas, sabe? Então eu evito um pouco. E aí eu prefiro a sobrancelha mais iluminada. Por ser sombra, né, fixa um pouco mais ainda que um iluminador na sobrancelha, por exemplo. Já falando de iluminador, né, vou mostrar o meu favorito pra vocês. Sim, é da Max Love, mas não é o 01 que eu estou usando hoje, que eu uso sempre, que eu uso forever, que eu já tô na minha segunda ou terceira embalagem, sabe lá Deus, desse iluminador que eu tô usando direto. A Max Love me mandou os outros dois iluminadores deles pra eu testar. Eu não tô testando tanto assim, mas eu tô testando principalmente o segundo, que é muito parecido com o primeiro, só que é um pouco mais rosado. Não é rosado, mas é um pouco mais rosado, só que vendo assim, ó, ele não parece. Esse é o 02 médio, só que ele fica um pouquinho, é o fundo de cor, entendeu? Que é um pouco mais rosado. Deixa eu passar aqui. E ele deu uma nuance meio diferente assim no meu rosto, do primeiro, né, que eu já tô tão acostumada. Então eu venho usando ele e eu venho gostando bastante. Ele é exatamente igual, é o outro em pigmentação, em durabilidade e textura e tal, só muda a corzinha mesmo. Desde que eu comprei o primer facial da Candice Berenice, que é o primer Instamatte, eu tô assim, apaixonada. Mas o da Candice Berenice, assim, eu percebo que ele vem segurando bastante a oleosidade da minha pele, que minha pele não tá mais tão oleosa, mas ainda assim é um pouco oleosa. Então, principalmente no meu nariz, aqui no buço, né, que a vida é muito injusta, né? O buço e o nariz, em mim, eu ainda tenho muita dificuldade de segurar a maquiagem, ainda mais com esse calor. Então, só o primer Instamatte de momento que eu venho usando, né, eu percebo que ele segura um pouquinho mais e eu me sinto mais segura, sem ter aquele medo
da base no nariz craquelar e tudo mais, entendeu? Ainda mais por estar usando produtos BBB, que eu percebo muita diferença, né? Até por questão de economia, né? Usar a base da MAC todo dia não dá, né? E eu acredito sim que ele dá um efeito blur, ele fixa realmente a maquiagem, então é um aliado meu pro dia a dia. Ultimamente eu venho usando uma maquiagem mais leve, sem muita informação, só que base eu sempre passo, né? E eu quero que a base fique no lugar e que os poros não fiquem dilatando pelo calor, então só o primer mesmo pra dar essa segurada nos meus poros que quer sair, entendeu? Se mostrando pra todo mundo. Já falando de pó, sim, gente, acredite, mas nesses 2 meses eu ignorei o pó mate da Max Love, mas não porque eu deixei de gostar, e sim porque eu passei a fazer uma pele mais leve pra usar no dia a dia, tanto pra sair como pra ir no dia a dia, tipo a mesma maquiagem. A única coisa que poderia mudar é eu colocar uns cílios postiços ou iluminar mais a minha sobrancelha ou o meu rosto, porque de resto tava tipo igual, entendeu? Até os batons em si, mas só o iluminado a mais na pele dá aquele glow, aquele glam a mais, né? Mas eu não queria um aspecto mais de pó, eu queria uma pele mais flawless, mais com vida, né? Tipo, sequinha, só que não tanto, entende? Não ficar aquela cor que o pó compacto deposita na nossa pele. Eu não sei porquê, mas eu não tava querendo isso. Então eu passei a voltar a usar pó translúcido. E eu tô usando muito, tipo, muito mesmo, esse daqui da Florenza. Ele tem o fundo meio rosado, sabe? Mas ele não fica rosado na pele, ele não altera exatamente nada na minha pele. Claro que ele não é tipo mate, né? Todo pó deixa a pele mate, mas não é aquela coisa mate, sequinha, bem sequinha. Tipo, se você usar o pó da Max Love e usar qualquer outro, e você tiver a pele muito oleosa, você vai entender o que eu tô querendo te dizer, entendeu? Ele, claro, ele segura a pele e tal. Segura a pele. Ele segura, né, a maquiagem na pele de uma maneira mais suave, então eu não tô passando tanto pó também, eu passo mais no centro do rosto e deixo o resto da minha pele respirando, porque ele não altera a cor da minha pele, entendeu? Então eu uso uma base bem certinha do tom da minha pele, ou só um corretivo para corrigir as imperfeições e selo aquela região sem ficar aquela divisão de onde eu passei maquiagem e não passei, entendeu? A minha sobrancelha eu venho fazendo assim, forever, com o novo kit da Max Love principalmente. Eu devia estar usando ainda o velho da Max Love mudou um pouco o tom do novo. Esse daqui que eu venho usando é o de pele escura. Eu achei muito injusto eles colocarem pele escura, porque eu sou uma pessoa clarinha, bem clarinha, mas os meus pelos eu gosto de deixar mais escuro. E o de pele clara, supostamente, né, que eles fizeram, é tipo pra sobrancelha loira. E não é todo mundo que tem pele clara que é loira, entendeu? Então isso eu achei meio nada a ver, devia só colocar claro, médio e escuro, já que a Max Love fez 3 tons, entendeu? Mas eu venho usando muito esse porque, né, as sombras são um pouco mais soltas do que o primeiro kit deles e tem a cerinha de uma forma mais fácil de tirar, porque do meu outro a cerinha já acabou, mas é só por isso mesmo, porque eu tenho essa mania de escurecer bem a minha sobrancelha, até porque eu já escureço o meu cabelo pintando de preto, que meu cabelo é bem claro, e eu também quero escurecer a sobrancelha pra ficar combinando, entendeu? Um blush que eu tô assim, apaixonada mesmo, pelo tom dele, que lembra um que eu tenho da MAC, só que na versão mate, entendeu? Ele não tem partículas de brilho, e eu percebi que ele dura na pele, e eu não sabia que o fato, assim, do blush ser mate ou só opaco é diferente, entendeu? Então olha que cor mais linda. Ele tipo fica um tom de bronze, só que não fica bronze como bronzer, sabe? É uma coisa de louco, ele é muito lindo. E quando eu escolhi ele eu fiquei tipo, socorro, sabe? O blush matte, o 19, Harmonia da Max Love, ele é incrível. Ele dura mais na pele. Nossa, o vento tá aqui jogando aqui os cabelos na minha cara que não tá brincadeira hoje. Então até pela pele ser oleosa e tudo mais, né,
o blush acaba saindo mais fácil. Então eu percebo que às vezes eu tô com a maquiagem toda no rosto, mas o blush saiu. Aí eu não entendo por quê. Aí que eu fui ver, né, usando blush matte, que eu vi que durou um pouquinho mais. Outro produto que desde que eu testei, eu achei que ele não ia servir pra nada, entendeu? Eu achei que eu não ia gostar dele, de verdade. Eu achei que ele ia ficar jogado no fundo da minha gaveta e eu ia dar pra qualquer pessoa que eu visse pela frente. Que é a Bruma Fixadora da Marchette. É basicamente um primer isso daqui, que você pode passar antes, durante e depois da maquiagem. Eu vou dizer pra vocês que eu uso sim antes da maquiagem. Às vezes, depois que eu passo a base, antes de passar o pó, eu dou uma borrifada de novo e depois que eu termino eu borrifo de novo. Ele é como se fosse tipo um Fix Mais da MAC, que na verdade não é um fixador de maquiagem, entendeu? Mas ele meio que faz essa ideia aí de fixar a maquiagem de uma maneira bem legal. E aqui ele fala que tem disfarce óptico, que hidrata a pele, que fixa e intensifica o tom da maquiagem. Eu posso prometer pra vocês, eu posso falar que ele realmente fixa mais a maquiagem. Sabe como eu percebi isso? Quando eu não tava usando primer, tipo da Quem Disse Berenice, e eu fiquei muitas horas com bases que costumavam sair um pouco aqui no meu nariz, tipo, ficava no rosto todo, e aqui embaixo, né, do meu nariz e aqui costumava sair, e isso já tava me incomodando, assim, grandemente, né, grandemente. E aí eu comecei a testar, usar, e aí principalmente quando eu vou trabalhar o dia todo e não tenho tempo pra retocar. É claro que a maquiagem não fica perfeita se você não pode retocar pelo menos uma vez, né, o pó compacto no mínimo. Mas eu percebi que grudou muito mais a minha maquiagem, segurou um pouco mais a minha oleosidade, é bem bacana. A borrifada que ele dá é meio assim, ignorante, meio forte, assim, meio que joga na cara. E eu dou umas 5 borrifadas, só que tem um problema, esse primer. Se você aplicar assim, né, você tá aplicando normal, geralmente a gente nem percebe. Mas se você fizer assim, ou você respirar, ou aquela borrifada, alguma partícula entrar no seu nariz, vai arder muito. Eu não sei o que acontece, deve ter álcool na composição. Então você vai perceber que vai arder muito, assim, tipo... Então às vezes eu tampo o nariz, ou eu borrifo mais pra cima, pra não entrar no nariz, porque o meu nariz ardeu bastante. Outra coisa, se você tiver com a pele sensibilizada ou tiver depilado com cera, com alguma coisa, sobrancelha eu não percebi diferença, mas depilar com cera, alguma coisa aqui no buço e tiver incomodado, com o nariz assado, tipo isso, sabe, de resfriado, não passa porque também arde. Não sei o que acontece, mas que fixa a maquiagem, que é uma beleza fixa aqui o negócio, entendeu? Eu tô amando. Já a questão de disfarce óptico, aí é uma coisa mínima. Porque assim, quando você aplica, é como se você sentisse seus poros fechando. Eu não sei dizer, entendeu? Então não é um disfarce óptico, de primer. Tipo, de primer da Quem Disse Berenice, por exemplo, entendeu? Que deixa a pele com aquela textura aveludada. Como se ele entrasse nos poros e funcionasse de uma outra forma, entendeu? Então a junção desse primer com da Quem Disse Berenice ou algum outro, ou só ele também, é bem bacana. Segurou bastante a minha maquiagem e a minha oleosidade de uma maneira bem legal. Quando eu ia fazer um olho um pouquinho mais trabalhado, mas não tanto, porque eu não usei tanto olho trabalhado assim, eu tô muito viciada em usar o primer Multi Nude Tudo, né, da Quem Disse Berenice, que é dupe do Paint Pot da MAC, só que numa versão pela metade do preço. E quando eu percebi isso e eu testei, eu falei, nossa, vou economizar pra caramba, pelo menos em mim, sabe? Que valeu super a pena, que... Na verdade, aqui tá escrito como sombra Multi Nude Tudo, mas isso daqui é um primer de sombra, isso daqui não é uma sombra, entendeu? Isso daqui é um primer de sombras e ele fixa a maquiagem, ele não dificulta pra esfumar, ele é bem sequinho, só que ele gruda a maquiagem de uma maneira muito louca. E eu adoro ele, assim, eu venho usando ele assim direto quando se trata de fazer algo nos olhos. Quando eu vou fazer algo nos olhos, eu passo ele com certeza. Uma sombra que eu amo de paixão desde que eu comprei, que eu finalmente achei um tom assim, que eu sempre quis achar no mercado nacional, digamos, né?
que é esse daqui. Olha que tom mais lindo de marrom, que é um marrom um pouco mais claro para você fazer um olho mais trabalhado, ou só com ele, misturar com tons de marrom mais escuros, mais claros ainda, misturar com preto, é muito legal usar ele com preto, geralmente eu uso ele para misturar, esfumar com preto, né? Que essa sombra é a Toffee Candy, ela contém 1 grama. Cara, você paga R$18 numa sombra maravilhosa. E é o... Nossa, sabe? Tipo, é tudo na vida. E eu venho usando muito ele pra fazer olhos, sabe? Direto. Já na parte de olhos, né? Eu estava usando esse pigmento da Divine Diamonds, porque é a que eu tenho. Mas eu vivo falando pra vocês que eu acho que é uma marca nacional meio cara, sabe? Tipo... A qualidade é boa, mas não precisava ser tão caro, entendeu? E eu só uso porque eu tenho, assim. Não é que é caro, tipo, nossa, R$50. Mas, por exemplo, a Florenza, que é uma outra marca bem mais barata, elas fazem pigmentos ou iguais ou parecidos, só que vende bem mais barato, né? E essa cor aqui é 19 AB Glitter, só que isso daqui não é glitter, é pigmento. Ou asa de borboleta, porque no caso é brilhante. E eu acho muito legal ele ultimamente pra usar como iluminador, só que eu usei bem poucas vezes, ou na sobrancelha, no canto interno dos olhos, na pálpebra móvel. Não sei, sabe? Eu tava gostando muito de usar ele, olha, dá pra vocês verem? Ele é um tom bem bacana, bem legais, cismei e passei a usar ele em janeiro e fevereiro quando eu queria fazer um olho trabalhado, só que sem brilho demais. Ele é um tom luminoso, ele brilha assim, né, mas não é aquela coisa tipo, tô de glitter, sabe? Ainda nos olhos, nossa, desde que eu recebi, meu Deus do céu, se transformou assim no amor da minha vida. Eu não sei o que vai ser de mim quando esse delineador acabar. Eu tô até com medo de quando ele acabar, de verdade, que é o da Toque de Natureza. Ele é o delineador preto nacional mais maravilhoso que eu já testei até o momento. Eu gostava muito, ainda gosto, do da Vult de longa duração, que é até o meu segundo que eu comprei antes de conhecer esse, mas quando eu conheci esse eu meio que deixei de lado o da Vult, mesmo sendo muito bom também. A ponta dele é muito fina e ele consegue ser mais preto ainda do que o da Vult. Ele fica bem opaco, ele não sai produto demais aqui na caneta e é mais prático, entendeu? Nossa, ele é incrível, só que tem um problema, se você apertar um pouco mais a caneta nos olhos, ele faz aquele efeito tipo de canetinha na pele, eu não sei dizer, é como se o delineador ele tivesse a mesma composição de uma canetinha, então ele meio que parece que quer espalhar. Então se você for fazer o delineado e encolher muito assim o olho e for passar, parece que vai dar uma espalhadinha assim no delineado, então você procura relaxar bem a pálpebra e passar, porque depois que secar não vai acontecer nada, ele não transfere, ele não derrete e ele fica assim intacto, sabe? Eu passei bem grosso mesmo pra vocês verem, porque eu tô meio de longe, olha isso. Ele é bem preto assim, meu, nossa, sem palavras. Eu vivo falando pra vocês que quando eu gosto de algum produto da marca, né, de alguma marca que eu testo, eu me sinto muito mais assim empolgada, né, pra testar algum outro produto da marca pra ver se é bom também. Então a Toque de Natureza assim veio ganhando meu coração com as sombras, com o delineador, e foi aí que eu resolvi testar os corretivos em pasta deles, porque eu gosto muito de corretivo pastoso, né? E eu posso dizer pra vocês que ele é muito legal, tanto pra quem tem a pele mais seca, só que não tanto, tá? Com a pele muito oleosa principalmente, porque ele tem uma cobertura mais sequinha, entendeu? E ele dá aquela cobertura bem legal no seu rosto, dá até uma cobertura alta, sem criar aquela película grossa de corretivo, assim, sabe, embaixo dos olhos. Isso é tudo questão da composição do produto, entendeu? Que eu acredito que a pigmentação e a composição seja menos gordurosa, sabe? Pra dar esse resultado tão incrível. E tem 3 que eu tô usando assim demais. O Coral, que esse daqui é o 08. Olha, ele é um coral mais fechado, então ele dá certo até pra pele negra. Ele é muito legal mesmo. Já pra corrigir a minha pele mesmo, né? A minha cor é a 02, bege claro. Ele tem um fundo bem amarelinho, maravilhoso.
e um tom que é milimetricamente mais escuro pra eu fazer um contorno super, tipo, super natural mesmo no meu rosto, quando eu não quero que ninguém perceba que eu estou de contorno, mas eu quero que minha cara não fique chapada, né? É esse daqui que é o 04 Bege Bronze. Olha só que tom mais lindo. Eu vou deixar um tutorial aqui embaixo do vídeo que eu fiz o contorno com esse corretivo que eu me lembro, né? E todo mundo elogiou muito, porque não ficou aquele contorno muito marcado, sabe? Então quem também não gosta de contorno muito marcado e quer usar um contorno no dia a dia também, é uma ótima pedida e rende assim infinitamente. Nem parece que eu tô usando tanto esses corretivos, porque assim, eles estão basicamente intactos. Agora, pra finalizar, né, faz uns 3 anos seguidos aí que eu ando na mesma vibe de tons, de batons, assim, que eu uso com mais frequência, sabe, ultimamente. Eu não sei o que acontece. Eu posso usar outras, mas são os tons que, nossa, tem uma predominância, assim, na minha vida. Então eu vou mostrar 4 batons que eu usei, assim, demais mesmo em janeiro e fevereiro. O primeiro é o Peep 2, da linha Nudes Collection, da Mais Vaidosa. O segundo é o Morena Lee, da Quem Disse Berenice. E o terceiro e o quarto é da marca Dalla Makeup. Só que o terceiro é o Carol, que é o que eu tô usando hoje, que ele é maravilhoso, ele já tá acabando. Eu tô vendo aqui o fundinho, eu não sei mais o que fazer da vida. E o Kylie, só que o Kylie, ele é em bala, tá? Esse daqui de baixo é o Kylie. Esse daqui é o Carol, que é o que eu tô usando hoje, olha a corzinha dele. O de cima é o Morena Lee, ele fica bem acinzentado na minha boca, fica até escuro, sabe? Então eu uso menos. E esse daqui é o Peep 2. Meu Deus do céu, quase que eu esqueci de mostrar o produto mais importante dos favoritos recentes. Eu tive que ir correndo no banheiro pegar, parecia uma louca correndo. Que é o mousse demaquilante, também da Toque de Natureza. Ele fala que é oil free e eu confirmo isso. E ele remove a maquiagem. Gente, ele é aquele negócio que faz tipo uma espuminha, sabe, no rosto, que você aperta assim, já sai uma espuminha. E eu dou umas 3, sabe, borrifadas, já tá quase na metade. E eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a perder a paciência de usar o demaquilante da Ruby Rose. Às vezes eu usava, às vezes não. Às vezes eu usava da Ruby Rose e depois eu ia terminar de tirar a maquiagem com ele, ao invés de tirar com um sabonete líquido facial, né? E eu não sei dizer, mas assim, eu tô muito apaixonada. Tipo, eu tiro meus cílios postiços e tal, e já vou correndo lavar o rosto com batom e tudo. E coisa que eu não costumo fazer, nunca fiz na minha vida. Mas com esse mousse demaquilante eu faço e ele tira assim, sabe? Toda a minha maquiagem com muita facilidade. Às vezes eu enxago o rosto e ainda uso mais um pouquinho pra tirar certinho o meu rímel, tudo, sabe? Minha pele não resseca, porque eu já falei pra vocês que mesmo minha pele sendo oleosa, ela resseca muito fácil e isso meio que prejudica a minha pele, sabe? Então ele não danifica a minha pele, ele mantém ela hidratada sem realçar a oleosidade dela, né? Por ser oil free, tira a maquiagem maravilhosamente bem. E ele é o meu xodózinho nesses 2 meses, sabe? E se ele acabar também, eu tô frita na vida, porque eu tô muito apaixonada mesmo. A Toque de Natureza, eu não tô sendo paga pra falar deles, mas a Toque de Natureza arrasou na composição desse mousse demaquilante, algo que eu nunca gostei. Eu já tive alguns e não gostei, mas da Toque de Natureza conquistou o meu coração. É isso, gatonas e gatões. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que ficou um pouquinho longo, que eu fiquei aí conversando com vocês, explicando realmente o porquê, porque eu não sei se em março, abril, maio, o que seja, né? Eu vou continuar gravando favoritos, então esse favoritos foi bem pensado, bem analisado, tipo isso, sabe? Pra eu poder realmente falar pra vocês os meus favoritos enquanto eu fiquei em off, né? E eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostam de vídeos desse tipo. Clique em gostei pra mim, se inscreva no canal pra me ajudar e aproveitar a viagem. Um big beijo e até o próximo vídeo.